né? Quando a gente fala de doença difusa do fígado, na verdade, essa é uma aula que foi até muito condensada, né? Porque a gente poderia escolher uma aula para falar só sobre doença de depósito hepático, né? A gente poderia pegar uma aula para falar só sobre infiltração gordurosa do fígado, né? Então, assim, é um assunto muito vasto, mas eu optei por trazer uma abordagem mais objetiva para que o assunto ele fique mais fácil de ser absorvido, né, e de vocês entenderem a correspondência desses achados com os exames de imagem. Tá. Começou a gravar. Então, basicamente, o primeiro assunto que eu vou abordar com vocês é a cirrose hepática, tá? Então, quando a gente fala de cirrose hepática, é um dos tipos de hepatopatia crônica. Ela tem um padrão, que é um padrão progressivo e irreversível, né? Naturalmente, existe uma progressiva fibrose e perda do padrão arquitetural habitual do parênquima hepático. E esse padrão de perda arquitetural, ele atravessa por diversas fases, desde uma fase inicial, onde existe a morte, né, dos hepatócitos e formação dos nódulos de regeneração, até o aparecimento dos nódulos displásicos, né, pequeno grau, de grau moderado, displasia de alto grau, e, por fim, o aparecimento do hepatocarcinoma. Dependendo, então, do grau de evolução da doença, nós temos o comprometimento da função hepática, né, e, consequentemente, também alterações vasculares hepáticas, intrahepáticas, tanto no leito portal quanto no leito arterial da artéria hepática e das veias suprahepáticas também. Muito bem. Entre as causas de cirrose hepática, eu não vou ficar falando sobre isso, porque vocês já tiveram várias aulas falando sobre esse assunto especificamente, até com um conteúdo mais aprofundado, mas nós temos aí nesse slide um resumo rápido daquelas causas mais comuns e conhecidas de cirrose hepática, tá? Além de outras causas em que o mecanismo de fibrose e de cirrose, às vezes, ficam sem uma definição, né? São de origem criptogênica. Muito bem. Então, os mecanismos de lesão hepática, esses sim, são muito bem conhecidos, né? Desde mecanismos em que o agente é por toxicidade direta, né? Ou por associação com um agente infeccioso, ou por ação autoimune, né? E por aí vai. Então, nós temos aí um universo de situações que podem desencadear a formação da cirrose hepática. Bem, do ponto de vista prático, que nos interessa aqui, né, nós vamos falar rapidamente aí dos achados clínicos, que eles estão relacionados à alteração da função hepática direta ou indiretamente, né, mas principalmente aqueles achados que têm importância quando você vai fazer essa avaliação por métodos de imagem. É óbvio que esse rastreamento de imagem é essencialmente complementar, né? Quando você vai avaliar um paciente com cirrose hepática por método de imagem, você basicamente não vai fazer simplesmente o diagnóstico, né? Porque o perfil laboratorial e clínico do paciente, pelas informações clínicas e laboratoriais, você já consegue definir o status desse paciente, né? Isso hoje é feito de uma forma muito bem sistematizada. Então, o método de imagem, ele vai ter como importância a avaliação morfológica desse órgão do fígado, né? O rastreamento de um eventual hepatocarcinoma in situ, né? Isso que se espera, que se você se deparar com uma neoplasia, que você consiga detectá-la no estágio
mais inicial possível, né? Esse é o grande objetivo hoje em imagem, e por fim, também ser capaz de avaliar as implicações que essa cirrose terá nos órgãos adjacentes, né? Seja por acúmulo de líquido acítico, né? Seja por efeito de massa, seja por eventual presença de trombose, uma trombose de leito portal se estendendo a, por exemplo, a veia mesentérica superior. Então, assim, as eventuais complicações da doença, elas são muito bem avaliadas pelos métodos de imagem. Então, é importante que vocês tenham em mente o papel, né, do método de imagem no contexto do paciente com cirrose hepática, tá? Cada método, né, cada abordagem, ela tem características e objetivos bem específicos, tá? Muito bem. Falando então dessas alterações morfológicas, nós temos, entre as formas de manifestação, o padrão nodular, o padrão nodular difuso vascular, né? De um modo geral, o padrão nodular micro, macro nodular é a forma mais habitual de apresentação, né? Eu tenho, então, esse espectro que começa nos nódulos de regeneração e evolui até o aparecimento do hepatocarcinoma. O nódulo de regeneração, ele pode ou não conter ferro. Por que eu estou falando isso? Porque esses nódulos são chamados de nódulos sideróticos, eles são facilmente rastreáveis pela ressonância magnética, né? Na era da tomografia, em que a ressonância ainda não era empregada habitualmente ou em grande escala na avaliação do fígado, essa informação ela acabava se perdendo, mas hoje, pela ressonância, é uma informação que é facilmente rastreável. A irregularidade também, né, da cápsula hepática é um sinal que é visto pelo ultrassom, né? Então, você já consegue colher essa informação nos métodos de imagem de mais rápida execução, e a presença ou não de padrões heterogêneos de fibrose, que você pode ter uma fibrose difusa do fígado, como áreas de fibrose confluente. Essas áreas são importantes porque elas podem simular uma neoplasia de padrão infiltrativo, e às vezes é difícil você separar esse padrão de fibrose confluente de um padrão infiltrativo neoplásico, tá? De um modo geral, existe uma modificação do padrão de apresentação volumétrica do fígado, com uma tendência, né, a aumento volumétrico do lobo esquerdo e do lobo caudado, tá, que são os 3 primeiros segmentos hepáticos, e proporcionalmente uma redução volumétrica do lobo direito do fígado, tá, principalmente da porção medial. Existe também uma proeminência das fissuras hepáticas e, obviamente, a irregularidade dos contornos do fígado. Muito bem. Então, basicamente, essas alterações morfológicas são representadas também por aumento do espaço peripolicístico, da fossa da vesícula biliar. E outra informação também que é muito importante é a alteração do padrão de circulação hepática, né? Existe uma tendência com a fibrose, então, ao aumento da resistência vascular, e esse aumento da resistência vascular, ele ocorre de forma difusa, tanto no leito venoso, venoso portal, venoso suprahepático, quanto também no leito arterial da artéria hepática, tá? Isso implica numa modificação do padrão perfusional do fígado. Então, num primeiro momento, sabidamente vocês conhecem que o fluxo portal é um fluxo venoso, né, de baixa velocidade. Então, um paciente sadio, ele vai ter um fluxo portal aí em torno de 30 centímetros por segundo, que é uma velocidade até alta para um leito venoso, mas uma vez que o fígado ele começa a ter esse padrão de fibrose, esse fluxo gradualmente vai reduzindo a sua velocidade, e o sentido
do fluxo que inicialmente era hepatopetal, que é do intestino para o fígado, aos poucos vai se tornando mais lento até você ter uma parada, né, uma estase desse fluxo e, posteriormente, um fluxo hepatofugal, ou seja, no sentido oposto, né? Lembrando que 3/4 da perfusão hepática é feita pela veia porta, né? A artéria hepática é responsável por 1/4 da vascularização hepática e principalmente pela vascularização das vias biliares. Então, se você tem um fluxo hepatofugal, você está comprometendo diretamente 3/4 da vascularização hepática. Com o tempo, então, existe também a formação da circulação colateral, que é o intuito, né, do organismo de minimizar os danos da perda do fluxo hepatopetal. Muito bem, então, a fibrose hepática, ela tem uma classificação internacional que ela é, né, universalmente aceita. Nós temos uma avaliação do F0 até o F4, em graus diferentes de comprometimento de fibrose. A avaliação da fibrose hepática, ela inicialmente, ela era feita apenas através da biópsia hepática. Então, você tinha que ter uma biópsia hepática para quantificar o grau de fibrose que esse paciente tinha, tá? Felizmente, com o passar dos anos, surgiram técnicas não invasivas que mudaram completamente esse perfil. Lembrando que quando você faz uma biópsia hepática, você tem uma amostra da região de biópsia. E nem sempre aquela região ela era representativa de todo o órgão, tá? Com o passar do tempo, então, surgiram outras técnicas de rastreamento, entre elas, a mais difundida é a elastografia. A elastografia, ela é um método que começou através de um equipamento específico, que é o elastógrafo, e em pouco tempo esse método ele migrou para outros equipamentos de imagem. Então, hoje você continua tendo o elastógrafo, né? Mas ele já foi incorporado em equipamentos mais modernos, principalmente de ultrassonografia e de ressonância magnética, né? Aqui em Barbacena, por exemplo, nós temos, né, um equipamento de elastografia, que é um equipamento que está acoplado, né, inserido dentro do equipamento de ultrassom, né? Particularmente, eu já faço esse tipo de rastreamento há alguns meses, né? E tenho obtido excelentes resultados quando comparo o resultado da elastografia com o resultado de biópsias hepáticas que eventualmente esse paciente já tinha feito ou faz posteriormente por outras causas, tá? Então, hoje você não tem tanto essa dependência da biópsia hepática quanto havia inicialmente, né? Hoje a elastografia consegue quantificar isso, principalmente através da elastografia por ultrassom ou da elastografia por ressonância magnética. São bem similares. Ok, então, aqui é uma representação da tríade portal, né, da microvascularização hepática, desde do ramo da veia porta e da artéria hepática, até a relação desses vasos com as fileiras de hepatócitos, né, o espaço de Disse aí, mostrando a sua importância, e a posterior drenagem para a veia central, que vai dar origem, então, às veias hepáticas, às veias suprahepáticas. Isso daí deve estar bem vivo aí na memória de vocês. Muito bem. Em relação à segmentação hepática, vocês também, obviamente, já devem conhecer, o fígado ele é dividido em unidades funcionais, são habitualmente 8 unidades funcionais, que são a segmentação hepática de Cugnot, e sendo que nós temos 4 segmentos no lobo direito, um segmento é o lobo caudado, os outros 3 no lobo esquerdo. Muito bem.
Cada um deles tem uma ramificação própria da veia porta, da artéria hepática e uma drenagem biliar também independente. Tudo bem. É uma estrutura tridimensional, então essa segmentação ela tem algumas particularidades em relação à representação dela no plano axial. Então nós temos aí os segmentos, né? Segmentos do lobo direito, segmentos do lobo esquerdo, lobo caudado. Então é dessa forma que cada um desses segmentos é visto no plano axial. Quais são as referências? As referências anatômicas são as veias hepáticas direita, média e esquerda, e também a veia porta. Ela que faz, por ela, através desses vasos, você consegue saber em qual segmento hepático você se encontra, tá? Ou uma lesão, eventualmente, possa se encontrar. Muito bem. Então, isso aqui são mecanismos que vocês já conhecem, né, da formação do líquido acítico, do papel, né, da hipoalbuminemia, da relação dela com a alteração da pressão oncótica, aumento da pressão no sistema mesentérico portal, aumento da pressão hidrostática, formação de líquido acítico, né, e também a formação dos ramos colaterais, que eles vão tentar, então, minimizar esse efeito deletério da cirrose hepática. Aqui uma peça anatômica, vocês devem estar cansados de ver, né, as alterações morfológicas e estruturais que acontecem macroscopicamente no fígado. Aqui uma lâmina também mostrando esse mesmo padrão. E falando então dos métodos de imagem propriamente ditos, nós temos, então, pelo ultrassom, a avaliação básica da irregularidade e das alterações morfológicas mais comuns no fígado, que é a alteração da cápsula hepática, o padrão de redistribuição volumétrico, né, a presença de um predomínio de padrão micro ou macronodular, e o ultrassom também tem uma vantagem muito grande, que é a mensuração do fluxo portal. Então, através do ultrassom, eu consigo quantificar o impacto que esse paciente com cirrose, ou o fígado dele, tem na vascularização portal. Tá? E, habitualmente, não só consigo definir o fluxo como hepatopetal, hepatofugal, a velocidade desse fluxo e também de eventuais complicações, como a formação de trombos em leito portal. Tá? Também, eventualmente, você consegue alguns ramos colaterais. Por que a identificação é limitada pelo ultrassom? Porque alguns desses ramos colaterais eles estão próximos a alças intestinais, e essas alças intestinais elas podem dificultar o rastreamento de uma circulação colateral menor ou em trajeto próximo a essas alças. Muito bem. Então, aqui mostrando a varredura, né, que é feita pelo ultrassom no lobo direito do fígado. Essa imagem que é formada por aquela varredura, mostrando o lobo direito, a relação dele com o rim direito. E aqui a perda dessa relação anatômica habitual com irregularidade da cápsula hepática, presença de líquido perihepático, presença de líquido. Imagem aqui agora do lobo esquerdo, mostrando essa cápsula hepática completamente irregular, serrilhada, bem característica da hepatopatia crônica e também da cirrose hepática. Né? O mesmo achado, só que na face visceral do fígado, mostrando essa irregularidade. Muito bem, o que a tomografia, então, acrescenta em relação aí a ultrassom? A tomografia, ela acrescenta um padrão de avaliação bem, vamos dizer assim, bem detalhado do parênquima hepático, tá? Consegue rastrear de uma forma excepcional a circulação colateral, de uma forma bem mais alterações perfusionais da tomografia em relação ao ultrassom é o rastreamento da circulação colateral.
trombose portal, né, consegue rastrear também a deposição de ferro, tanto no fígado quanto no baço. Então, assim, é um método hoje muito completo para avaliação do fígado. Em geral, tem sido considerado o melhor método para avaliação hepática, né, quando você está falando do paciente com cirrose hepática. Né? Muito bem. Então, os achados são muito semelhantes, né, em relação à irregularidade. Aqui tem até uma esplenomegalia, um baço aumentado. Aqui eu tenho alguns nódulos de regeneração com depósitos de hemosiderina. À medida que os hepatócitos, né, eles vão tendo a morte celular, você pode ter esse depósito de hemosiderina. Isso acaba sendo bem rastreado pela ressonância. Além disso, nós temos aqui uma área capsular, em localização subcapsular, né? É uma área que inicialmente na tomografia era uma área duvidosa, pela própria retração assimétrica da cápsula hepática nessa região. Foi feita a ressonância, então, que demonstrou uma área com um sinal elevado, com intersinal em T2, com baixo sinal em T1 na fase pré-contraste, e discreto realce uniforme na fase pós-contraste, com ponderação em T1, confirmando aí se tratar de uma área de fibrose hepática confluente, né? Para a felicidade do paciente e do médico também. Então, nós temos outras sequências específicas, né, para quantificação e rastreamento de nódulos sideróticos. Lembrando que os nódulos sideróticos no baço, eles não são específicos da hepatopatia crônica, são encontrados em outras condições, como em algumas anemias, como a falciforme, hemolítica, né, no paciente com hemocromatose, eventualmente no paciente com citosomose, e em menor grau nos pacientes com linfoma ou leucemia. Ok. Falando então agora de hemocromatose, mudando o assunto, quando a gente fala de hemocromatose, a gente fala de deposição de ferro hepático. Então, hemocromatose hepática, né, o acúmulo hepático de ferro. Tá? Esse acúmulo, ele pode acontecer por diversos mecanismos, tanto que a hemocromatose ela é classificada em hemocromatose primária e secundária. Então, na hemocromatose primária, via de regra, eu tenho uma mutação genética e que vai predispor esse paciente à deposição de ferro em diversos órgãos, tá? Principalmente no fígado e no coração, e em menor intensidade no baço. Então, no fígado e no coração, existe uma tendência maior de acúmulo de ferro nos pacientes com hemocromatose primária. Os pacientes com hemocromatose secundária, eles têm uma outra condição, uma outra doença, que também vai levar ao acúmulo de ferro de uma forma indireta, mas por destruição das hemácias de uma forma maior que o habitual, tá? Então, nós temos ali a cirrose, nós falamos já, mas nós temos também as anemias hemolíticas, o paciente com hemodiálise de longa data, né? Paciente com talassemia. Então, são condições que predispõem ao aparecimento da hemocromatose secundária. Lembrando que os pacientes que têm cirrose e que também, ou que têm hemocromatose primária, precisam fazer avaliação ultrassonográfica semestral por causa do aumento, né, do risco relativo aumentado de aparecimento do hepatocarcinoma. Tá? Então, são pacientes que têm que ter
essa responsabilidade, principalmente os médicos que estão acompanhando esses pacientes têm que ter essa responsabilidade para garantir a segurança dos seus pacientes. Muito bem. O grande problema da hemocromatose é que é uma doença altamente silenciosa. Então, ela vai manifestar os principais achados depois lá da quinta década de vida, né? Então, é um paciente que vai ter sintomas bem específicos, como fadiga, dor abdominal, artralgia, né? Insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, paciente com arritmia. Então, às vezes o diagnóstico ele demora a ser feito. Tá? Em alguns casos extremos, o diagnóstico é feito depois que é feito o diagnóstico do hepatocarcinoma. Então, aí já é uma situação crítica, né? Porque você imagina, você vai fazer um diagnóstico no momento que ele quase que se torna irrelevante. Uma vez que você tem o hepatocarcinoma, o fato do paciente ter hemocromatose agora deixa de ter a sua importância, né, de modo geral. Então, assim, independentemente da hemocromatose primária ou secundária, nós temos algumas alterações interessantes, na qual a hemocromatose primária leva a cirrose, leva a fibrose hepática, tá? E já a hemocromatose secundária, raramente ela vai levar a cirrose, porque o acúmulo de ferro ocorre de uma forma mais organizada, mais gradual, né, no sistema retículo endotelial. Então, esse paciente com hemocromatose secundária dificilmente vai ter cirrose. Se ele tem cirrose, é por uma outra causa. Então, o ultrassom ele é muito inespecífico, né? Ele vai ver a cirrose no paciente com hemocromatose primária que tem cirrose. Do contrário, ele não vai conseguir avaliar bem. Você tem uma hiperecogenicidade difusa, né? A gente vai ver aqui na frente que o paciente com esteatose também tem hiperecogenicidade difusa. Então, não é um método bom para você rastrear e diferenciar essas duas patologias. A tomografia também, ela tem alta especificidade, mas tem muito baixa sensibilidade. Por que isso acontece? Porque às vezes o paciente tem hemocromatose e tem esteatose. A esteatose é gordura, reduz a densidade do fígado. A hemocromatose tem ferro, aumenta a densidade do fígado. Aí um efeito pode anular o outro. E a medida de densidade do fígado acaba não sendo uma boa saída. Então, a tomografia ela é muito boa para o diagnóstico daquele paciente que não tem nenhuma das duas condições. Mas se ele tem hemocromatose junto com esteatose, a sensibilidade do método é muito baixa. Tá? Muito bem. Agora, se ele tem hemocromatose pura, aí fica mais fácil, porque você vê que é um fígado de grande densidade. Você mede a densidade e vê que tem uma coisa errada. Tá? Muito bem. Já a ressonância consegue separar muito bem as condições. Por quê? Porque a ressonância, ela acaba, a ressonância acaba tornando esse rastreamento bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais individual, né? Porque eu tenho sequências específicas que conseguem detectar o ferro e tem sequências específicas que conseguem detectar a gordura. Então, essa diferenciação ela é muito bem feita na ressonância magnética. Muito bem. A hemocromatose, então, no padrão de rastreamento por imagem, eu tenho, de um modo geral, a perda de sinal do fígado. O fígado tende a ficar mais escuro, tá? Principalmente nas sequências ponderadas em T2 e mais ainda nas sequências ponderadas em T2 estrela.
Então, tem um fígado preto, um fígado escuro, um fígado de baixo sinal, porque o ferro vai anulando, vai eliminando o sinal do fígado de um modo geral. Tá? Um dos primórdios no rastreamento da hemocromatose, da avaliação de ferro hepático, depois de gordura hepática, foi um protocolo que nasceu, né, numa universidade francesa, tá? Um grupo de pesquisadores que, utilizando parâmetros específicos, conseguiram fazer um cálculo, né, um cálculo bem pesado, um cálculo de regressão logística, e eles conseguiram, então, quantificar, né, não de forma qualitativa, mas quantitativa, esse depósito de ferro e de gordura. Antigamente, eu lembro que quando eu comecei a fazer esse cálculo, no início era um processo complicado, porque você tinha que fazer diversas medidas, tinha que fazer diversos cálculos. Então, para falar para aquele médico, né, quantos microgramas de ferro que tinha dentro do fígado, você praticamente tinha que trabalhar como um matemático mesmo, né? Eu gastava mais tempo fazendo esse cálculo do que laudando o exame do paciente em relação aos outros parâmetros. Felizmente, isso daí mudou, né? Mudou muito e para melhor. E hoje nós temos algoritmos já bem estabelecidos de quantificação automatizada de ferro hepático e de gordura hepática. Então, para vocês terem uma ideia, o resultado hoje de um paciente com suspeita de hemocromatose ou de depósito hepático por ferro, por qualquer outra causa que seja, o resultado vem em microgramas por centímetro cúbico. Assim, é algo tão sensacional que substitui completamente a biópsia hepática também, tá? Então, você faz a biópsia do paciente, o resultado que você tem na biópsia, que é o padrão ouro, é exatamente o mesmo do resultado hoje obtido pela ressonância. Então, isso é um ganho fantástico, né? Porque você pensa assim, poxa, mas fazer uma biópsia hepática é tão simples. Bem, fazer uma biópsia hepática no fígado normal, eu concordo com vocês que é relativamente simples. Agora, num paciente que tem uma cirrose hepática avançada, que tem uma discrasia sanguínea, que você vai furar essa cápsula hepática e que ele vai começar a sangrar sem parar, bem, aí eu te falo que são poucos profissionais que fazem biópsia hepática nessas condições, né? São, aliás, os profissionais que estão nos extremos. São aqueles que têm muita segurança porque estão dentro de um ambiente, de uma estrutura hospitalar muito robusta, com um cirurgião nas costas e com um leito no CTI, ou então, no outro extremo, você tem um irresponsável que não sabe nem o que está fazendo, né? Infelizmente, esses dois profissionais, eles coexistem em qualquer lugar. Muito bem. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre esteatose. Esteatose, acúmulo de triglicérides nos hepatócitos, tá? O mecanismo em que isso ocorre, ele é multifatorial, né? Existem vários agentes que podem precipitar esse acúmulo. Entre eles, os mais conhecidos são o etilismo e a obesidade, além de outras causas também muito comuns, como diabetes, né? O uso de corticoides, o uso de alguns medicamentos. Então, são causas comumente atribuídas à esteatose, além também de predisposição familiar e por aí vai. Então, nós temos dois grupos, né? O álcool é uma causa tão comum, o etilismo alcoólico já foi tão estudado e é tão prevalente, que nós fazemos a distinção de quando existe a esteatose que não tem relação nenhuma com álcool, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? E hoje, quando eu falo hoje, eu digo assim, de 8 anos para cá, de 10 anos para cá, esse termo, né, de doença hepática gordurosa não alcoólica, ele vem ganhando
um destaque muito grande no meio médico, porque o mecanismo fisiopatológico ele é compreendido hoje com profundidade. O rastreamento por método de imagem é feito hoje de uma forma por excelência, né? Principalmente pela ressonância. Pelo ultrassom também melhorou, mas a ressonância se destacou mais ainda. Então, assim, hoje é interessante. E ao contrário do que muita gente imagina, a gordurinha do fígado não faz mal, né? Hoje sabe-se que faz. Né? No primeiro momento, 1, 2 anos, não faz. Um paciente com 20 anos, 30 anos, né? Vão deixando isso para lá. Mas, à medida que os anos passam, é fator de risco, sim, para cirrose hepática, para fibrose, para cirrose hepática, porque a esteatose é acompanhada de um processo inflamatório. Então, a gente está falando de uma esteatohepatite, não de uma esteatose como antigamente se imaginava, né? Que se tratava dessa forma. Então, uma lâmina de fígado normal, uma lâmina aí lotada de triglicéridos no paciente com esteatose. Então, nós temos a forma de apresentação difusa, focal e a área de poupada em fígado com esteatose. Essas duas formas aqui nós falamos na aula anterior, tá? Então, dispensa comentários. E a forma mais comum é a forma difusa, que é a apresentação clássica. No ultrassom eu vejo que aumento da ecogenicidade, aumento do fígado, né? Indefinição variável dos limites do diafragma dos vasos hepáticos, né? E aí você tem algumas formas. Aqui é um caso bem atípico, é raro isso acontecer, esse padrão geográfico, né? Mas é interessante porque ficou muito didático. Aqui eu tenho um fígado normal, mais hipoecóico, com cinza mais escuro, e aqui eu tenho um fígado com infiltração gordurosa. Então, percebam como que a área de infiltração gordurosa, o fígado é bem hiperecóico, e o fígado normal, ele tem uma ergogenicidade reduzida. Mostrando isso bem, ó, isso é um outro caso, porque é um paciente, o primeiro não era um caso meu, esse caso aqui é um caso que eu fiz, mostrando isso bem, né, a área com infiltração gordurosa, e aqui a área com fígado normal. Então, o fígado normal tem esse aspecto, né, um cinza mais escuro. E é fácil você ver o contraste, né? Aqui o diafragma, bem hiperecóico, e o fígado bem mais hipoecóico. Agora, olha só como que esse fígado é um cinza mais claro, né? Então, bem típico de doença de depósito hepático. Quando a gente descreve isso aqui no ultrassom, a gente descreve como padrão de doença de depósito hepático. Tá? A doença de depósito hepático mais comum é a infiltração gordurosa. Mas, às vezes, um paciente com hemocromatose poderia ter uma imagem exatamente igual a essa. Então, tem que tomar muito cuidado na descrição do padrão de depósito hepático. Na tomografia, você mede a densidade do fígado, está menor do que 40 unidades Hounsfield, você faz o diagnóstico. É muito comum você fazer esse diagnóstico com uma certa facilidade pela tomografia computadorizada. Tá? Então, é um fígado mais escuro, raciocínio ao contrário do ultrassom, porque aqui eu estou medindo a densidade do fígado, um fígado mais escuro. Eu meço, então, essa área, vejo que a densidade é baixa, tá? Quando comparado principalmente com o baço, por exemplo, que tem uma área até um pouco palpada. E a ressonância utiliza, então, vários mecanismos para poder fazer essa diferenciação. Então, um fígado normal, eu tenho chamada sequência de T1 em fase, T1 fora de fase, o sinal permanece o mesmo. No paciente com esteatose, no T1 fora de fase, o sinal ele cai. Então, acaba denunciando aqui a presença de gordura. Bem, voltando indiretamente, né, ao início da aula, e falando agora sobre hipertensão portal, né, que ela está presente em todas as causas dos pacientes com cirrose hepática, independentemente da causa. Então, quando a gente fala de hipertensão portal, a gente precisa
estabelecer alguns parâmetros que definem a doença. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né, no início aqui dessa aula. Lembrando que o espectro de hipertensão portal, ele é muito além da causa sinusoidal. Então, a gente falou aqui só da cirrose hepática, só que quando a gente fala de hipertensão portal de origem hepática, nós temos o universo pré-sinusoidal, nós temos a situação pós-sinusoidal, e para complicar um pouquinho, a gente tem as causas pré-hepáticas e pós-hepáticas. Então, assim, são milhões, né, de situações aí que podem levar à hipertensão portal. Muito bem. Para cada situação, nós temos uma causa mais ou menos comum, né? Para cada um desses compartimentos, vamos dizer assim. O rastreamento e avaliação pelo ultrassom é bem simples, tá? Eu consigo fazer esse rastreamento pelo ultrassom com certa facilidade. Então, basicamente, eu vejo o sentido do fluxo, né? É um fluxo anterógrado, que é chamado de fluxo hepatopetal. Eu consigo calcular a velocidade, que ela tem que ser maior que 16, 15, 16, né? Habitualmente tem que ser maior que 16 centímetros por segundo. A artéria hepática, ela tem um grau de resistência vascular, o índice de resistividade, que varia de 0,5 a 0,7, então se eu tenho um valor maior que 0,7, 0,8, existe aumento da resistência vascular periférica, tá? Então é um outro sinal além do fluxo portal, e com esses achados eu vou conseguindo então ir montando esse quebra-cabeça, tá? Então, além disso, a gente tem o rastreamento, né, da circulação colateral, que a gente tinha falado. Mas vamos lá, então, para essas imagens aí, para a gente ter uma ideia de como que isso é feito. Muito bem. Então, só relembrando, essas são as principais circulações colaterais, tá? Na verdade, acaba que o que ganha popularidade são as veias esofagianas inferiores e as veias gástricas curtas. Elas ganham popularidade porque elas são muito acessíveis. Então, na endoscopia digestiva alta, eu vejo essas varizes aqui. Então, geralmente, todo o processo de rastreamento da hipertensão porta começa por aqui. É aquele paciente que, por diversos motivos, fez endoscopia, e a endoscopia mostrou as varizes esofagianas. Isso aqui é o quê? A pontinha do iceberg, né? A pontinha do iceberg. O problema é um problema muito maior. Aí ele vai fazer o rastreamento por método de imagem e aí descobre o tamanho do problema, né? Muito bem. Então, tem sinais aí indiretos que às vezes ajudam, às vezes não ajudam nada. Um deles é o diâmetro da veia porta. Eu falo com vocês que na prática isso não é tão legal, tá? É legal quando esse achado ele está associado a outros achados aí, passa a ter um valor importante. Agora, o valor normal é 12 milímetros, esse paciente está com 13 milímetros, significa que ele tem hipertensão porta? Não, não significa. Porque a complacência venosa, ela muda por diversos motivos, até pelo grau de hidratação do paciente. O paciente está mais hidratado, veia porta, veia cava, fica maior, né? Vocês sabem disso. Então, não é um índice legal, tá? É um índice complementar, ele auxilia num contexto, mas ele por si só não substitui ou não faz o diagnóstico de hipertensão porta. Agora a gente tem o Doppler. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma análise, né? Eu seleciono um ROI, uma região de interesse, seleciono o local onde vai ser feita a leitura, faço a correção do ângulo, que tem que ser paralelo ao vaso, e aqui nesse gráfico o que eu vejo? Eu vejo nesse momento que o vaso está vermelho. Na minha escala, o vermelho é próximo do transdutor. Então, o sangue está indo em direção ao transdutor. Então, nós temos um fluxo hepatopetal.
Perfeito, é isso que eu desejo. Só que quando eu faço análise espectral, eu vejo que esse fluxo vai em direção ao transdutor, depois diminui a velocidade, depois foge do transdutor. Então, aqui eu já tenho um paciente que tem um fluxo portal bifásico, tá? Ora ele é hepatopetal, ora ele é hepatofugal, com predomínio do padrão hepatopetal. Então, você já é um paciente com hipertensão porta, tá? Já é um paciente com hipertensão porta. Aliás, qualquer paciente que a velocidade de fluxo está abaixo de 16, de 15, já é hipertensão porta. Mesmo que seja completamente hepatopetal, tá? Muito bem. Outro caso aqui, ó. Fluxo também, a cor não importa, viu, gente? A cor é só para você ter uma referência com a sua escala. Não fica achando que azul é porque o sangue é venoso e vermelho é porque o sangue é arterial, não. Tá? Tem nada a ver. Isso aqui é o fluxo, a direção do fluxo. Aqui eu vejo a velocidade 20, aqui está 10, hipertensão porta. Um fluxo monofásico, né? Isso aqui é muito comum, um fluxo monofásico no paciente com fígado já mais rígido, né, que tem fibrose. No paciente normal, você tem um fluxo monofásico oscilatório, que oscila com os movimentos respiratórios. Ok. Muito bem. Aqui eu vejo a presença de circulação colateral, principalmente aqui nas veias gástricas, né, no fundo gástrico. Além disso, eu vejo alguns achados interessantes, né? Aqui o fluxo na artéria portal no sentido da artéria hepática no sentido certo, e da veia porta no sentido hepatofugal, ao contrário, né? Então, uma imagem como essa praticamente já faz diagnóstico de hipertensão porta, sem ver diretamente a veia porta. E aqui, a recanalização da veia umbilical, também chamada de veia paraumbilical, que é um dos ramos colaterais mais comuns. Ele ocorre a partir da recanalização da veia umbilical no lobo esquerdo do fígado até a região umbilical, né? Podendo formar lá a cabeça de medusa e tudo mais. Muito bem. Aqui já tem uma situação mais complicada. Tem fluxo na artéria hepática, não tem fluxo na veia porta. O que é isso? Trombose da veia porta, né? Então, é uma situação complicada. Tomografia, então, valoriza e classifica muito bem a circulação colateral. Olha que coisa interessante. Eu vejo a circulação colateral aqui desde a veia umbilical recanalizada, né? Aqui também uma colateral indo para a veia epigástrica inferior, é bem típico, né? A circulação colateral. Caso até bonito, assim, do ponto de vista de documentação tomográfica. Aqui, algumas veias gástricas curtas, dilatadas, né? Aqui, uma grande quantidade de vasos sanguíneos no porto hepático, fazendo a circulação colateral. Olha como que as veias gástricas estão engurgitadas, né, bem proeminentes, bem dilatadas. O endoscopista entra aqui, vê aquela mucosa toda alterada, ele fica desesperado, né, de ver uma situação complicada. O paciente com uma esplenomegalia importante, né, e aqui nós temos, então, esse paciente aí com cirrose, fígado bem irregular, com circulação também colateral, né? Esplenomegalia. Então, assim, situação realmente bem complexa para esse paciente, né? Então, gente, basicamente é isso aí em relação a essa aula de doenças hepáticas difusas, tá? Eu falei, como eu já tinha dito no início, que a aula seria uma aula que avaliaria as condições difusas do fígado mais frequentes, né?
É óbvio que a gente pode aprofundar em cada um desses tópicos, porque o assunto ele é bem complexo. Mas isso dá para vocês uma ideia, né, do que cada uma dessas condições representam através dos métodos de imagem. Então, basicamente é isso, né? Nas duas próximas aulas aí a gente vai ter as apresentações. Eu vou ver com a Maria Clara, então, direitinho a questão da data e do horário da apresentação de vocês. E a gente vai fixar aí também por causa, né, do 7º período, ok? Então, basicamente é isso, tá? Até semana que vem. Agradeço a todos aí pela atenção. Grande abraço aí e bom descanso para vocês, tá bom? Até mais.